Oi pessoal, eu me chamo Vitória, estudante aqui do IFBA Campus Jaguaquara. Hoje estou aqui com minha colega Samila. Olá pessoal! E hoje estamos aqui com a professora Edilva. Ela é professora aqui do IFBA Campus Jaguaquara do primeiro ano de Agroecologia Integrado. E professora, para começarmos, nos conte um pouco como foi o seu mestrado, sua história, nos conte um pouco sobre você. Olá meninas, oi Vitória, oi Samila. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse episódio do IFBAcast aqui do Campus Jaguaquara. Então, como a Vitória já me apresentou para vocês, eu sou Edilva Machado Costa, sou engenheira florestal, tá? Eu fiz mestrado em Ciências Florestais na Universidade Federal do Espírito Santo e também fiz doutorado. Eu sou doutora em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial lá na Universidade Federal do Vale do São Francisco, lá em Juazeiro. Atualmente, eu estou como professora aqui no IFBA, Campus Jaguaquara. Eu ministro as disciplinas de Introdução à Agroecologia e também a disciplina de Solos 1, tá bom? Então, eu estou aqui, muito feliz em poder participar e conversar com vocês, sobre temas relacionados à agroecologia. E é isso. Estou disponível, para a gente iniciar esse bate-papo que vai ser muito enriquecedor. Tem bastante informações que eu trouxe aqui para vocês. Bom, hoje iremos falar sobre o solo como base da vida. E para começarmos a nossa conversa, em como o solo é considerado a base da vida, a senhora pode nos explicar de que maneira sustenta tanto no ecossistemas quanto a sociedade humana? Certo, Vitória. É um tema muito interessante, falar sobre o solo. E realmente o solo é a base da vida, tá? Então, assim, para iniciar a nossa conversa, eu gostaria que vocês, refletissem um pouco. Quando vocês olham para uma paisagem, vê, uma floresta exuberante, um plantio de alguma cultura bem estabelecida, vê a presença de flores, de frutos, a gente presta atenção em quê? A gente vai prestar atenção em toda essa exuberância, dessa floresta, dessas plantas, de como elas são viçosas, mas a gente não consegue ver que o que dá base, a toda essa produção é o solo. Então o solo ele é considerado uma casa, invisível aos nossos olhos, que a gente não consegue ver o que está acontecendo ali dentro daquele solo. Que tem a presença de bilhões de organismos ali. Então existe milhares de organismos como bactérias, como fungos, pequenos insetos que vivem ali dentro daquele solo, transformando todos os elementos para que ele tenha sua fertilidade. E a gente chama esses habitantes do solo como a microbiota, a microvida do solo. Então, esses organismos, eles trabalham em conjunto, reciclando toda a matéria orgânica que está presente no solo. O que é essa matéria orgânica? A matéria orgânica, ela é restos de folhas, de galhos, que vão ali acumulando na superfície do solo. Então, toda essa matéria orgânica, ela vai ser o alimento para que o solo ele tenha vida. Então, assim, o solo, quando ele é um solo saudável, ele vai ser benéfico para a gente, tanto também como a manutenção ali daquele ecossistema, daquele ambiente. Por quê? O solo ele funciona como se fosse uma esponja. Então o solo ele vai armazenar água, ele vai regular o clima daquele local, ele vai garantir que as plantas elas cresçam saudáveis. E para que elas cresçam, a gente tem que manter essa vida o tempo todo funcionando. Essa teia complexa ali naquele solo, ela tem que estar funcionando para que o solo ele seja a base da vida. Então, assim, para nós é muito importante a gente manter essa vida funcionando no solo. Por quê? Porque a gente precisa se alimentar. E nosso alimento, essa nossa base alimentar vem de onde? Da agricultura. Então, para a gente ter a produção de alimentos, a gente tem que ter um solo saudável, um solo vivo.
não é isso? Então, assim, sem esse solo saudável, não há agricultura. Então, se não há agricultura, a gente não come, então a gente não consegue, né, manter a nossa sobrevivência, a gente não consegue regular o clima do planeta. Então, por isso que ele é chamado como a base da vida, né? E quais fatores naturais e históricos influenciam a formação do solo e por que diferentes regiões apresentam solos tão distintos? Ótima pergunta. Então vamos lá. Para a gente entender, né, como é que o solo se forma. Primeiro, o solo ele se forma num período, né, de tempo. Isso pode acontecer há milhares, bilhões de anos. Então tem um histórico geológico aí envolvido esse processo de formação do solo. Para que o solo se forme, é preciso que fatores, né, eles se interagem entre si, dando todo o suporte e formar esse solo durante um tempo. Quais são esses fatores? O primeiro fator, né, que determina, por exemplo, a origem mineral do solo é a rocha matriz, que seria o material de origem daquele solo. Né? Por exemplo, se o solo ele é mais granítico, é um solo arenoso, né, mais solto, mais poroso, ele tem origem de uma rocha granítica. Agora, se um solo ele é um solo basáltico, um solo mais escuro, é um solo de origem rocha matriz basáltica. Então, seria um dos fatores de formação, o material de origem que vem da rocha matriz. Um outro fator de formação do solo, o clima. O clima ele é muito determinante, né, nesse processo de formação, tanto pelo tempo, né, de formação daquele solo, se é um solo jovem, se é um solo mais antigo, o clima vai influenciar bastante, principalmente na decomposição da rocha matriz. Tá? Então, se eu tenho um solo profundo, que é um exemplo, o solo da região amazônica, são solos bem profundos, bem temperizados. O que é ser um solo temperizado? Né? É o processo, né, de deterioração, seja causado pela água, pelo vento, né, a deterioração dessa rocha, ou pode ser químico também, tá? O temperismo químico, né, que é a oxidação desses elementos presentes naquele solo. E isso faz com que o solo, né, ele é formado, né, o perfil dele, a estrutura dele é formado com o tempo, demora, então um solo mais profundo. E um solo mais raso, ele normalmente é um solo que tem a camadas superficiais mais pedregosas, tá? Tem a camada ali da deposição de matéria orgânica, já vem bem mais próximo da rocha matriz. Só que ali o clima é um clima mais seco, não chove tanto, então todo esse processo de temperismo é bem lento, né? Principalmente no temperismo químico, né? Que vem, o principal agente do temperismo químico é a água. Então faz com que esse solo ele se forme de forma mais lenta, tá? Então o clima é um fator super importante. Atrelado ao clima nós temos o relevo, que também é determinante na formação do solo, tá? Se eu tenho um solo que é formado em região de relevo mais plano, você tem uma acumulação maior. É diferente de um solo que é formado na região mais íngreme, que acontece o que um processo de erosão, ou seja, né, todo esse solo que vai se soltando lá do topo, né, por exemplo, de uma área declivosa. Então o topo ele vai se deteriorando e isso vai descendo, erodindo, então vai formar as planícies. Então aqui em cima eu tenho um solo mais jovem em relação ao solo que está na área mais plana, que é um solo mais profundo, né, mas que deposita mais sedimentos, né, que foram decompostos, né, na parte mais alta. Aí nós temos também o fator que são os seres vivos, né, os organismos vivos, que inclui também o ser humano. Né? O ser humano ele acaba, né, alterando muito o solo, né, principalmente movimentando esse solo para algum tipo de construção, por exemplo, para construções de vias. Então a impermeabilização desse solo, principalmente nas áreas urbanas. A gente tem a agricultura mesmo, a agricultura intensiva, que revolve muito esse solo e tira muitos recursos desse solo. Então o fator humano também está incluso também nesse processo de formação. Tá? E também a gente pode falar da questão da cultural. Muitos povos eles evoluíram, né, a civilização evoluíram, trabalhando nesse solo, né, descobrindo que existe solos, características específicas para produzir certas culturas. Dá para a gente utilizar o solo para fazer artefatos de artesanato. Então, o conhecimento, né, desses povos tradicionais, os povos originários de certos locais do planeta,
ajudou a gente a conhecer, né, como que esse solo foi formado, né, porque a gente pode usar uma terra mais escura para produzir, porque são mais férteis. Então isso também é um fator que está integrado aí para a gente entender como ocorre esse processo. E o tempo é determinante justamente porque isso vai acontecer, né, há milhares de anos, há bilhões de anos, o tempo vai determinar, né, toda a estrutura. É que quando a gente pega o solo, a gente vai analisar o perfil, né, que é o corte, né, vertical, né, do solo. Então a gente analisa as camadas que são formadas durante esse processo no tempo. Então a gente consegue entender o que aconteceu ali, o que eu tenho, né, de minerais ali nesse solo, o que eu não tenho, o que está mais presente. Então é isso. Então o solo ele se forma todo, né, desse histórico geológico que a gente chama, tá? E assim, como que a gente pode identificar se um solo ele é saudável ou degradado? E quais são as influências isso traz? Certo. Ó, um solo saudável, vamos começar pelo solo saudável. O solo saudável é aquele solo que apresenta, né, um teor de matéria orgânica mais, né, com maior intensidade, vamos dizer, maior intensidade, maior atividade biológica, tá? A presença dessa matéria orgânica, a gente consegue ver, quando a gente olha para o solo, a gente vê aquele solo escuro, né, uma cor escura, aquele cheirinho de terra molhada. Isso aí é característica de um solo saudável, tá? Quando você bater o olho, que cheiro bom, né? Um solo cheiroso, parece que foi molhado ali no solo saudável, tá? E esse solo saudável, ele tem uma cobertura, tá, superficial de materiais vegetais, presença de raízes vivas. Você mexe no solo, você vê minhocas, vê que a vida ali está ativa. É um solo saudável. Agora, um solo, né, degradado é um solo seco, tá? Um solo que tem uma cor mais clara, que você não vê matéria orgânica. Como eu disse lá, matéria orgânica são resíduos vegetais, né? Pra gente não esquecer. Aí esse solo degradado é um solo compactado, né? Quando você molha, a água não filtra direito, a água escorre, tá? Um solo que apresenta rachaduras, tá? Um solo que tem problemas estruturais, tá? Um solo que não conseguiu formar, não tem agregados, é um solo que não tem porosidade, então seria um solo degradado, tá? E esses solos, eles são muito susceptíveis, né, a processos erosivos, principalmente a perdas superficiais, a abrir crateras enormes nesses solos que não tem cobertura vegetal nenhuma. Então, assim, e para o meio ambiente, esse impacto, né, de ter um solo degradado é enorme, né, principalmente para a questão de climática, né, a questão climática. Se você tem um solo degradado sem cobertura vegetal, você vai ter um clima extremamente seco, né, você não vai ter incidência de chuva naquele local. Você vai ter um solo que é infértil, para produzir vai ser difícil, você vai precisar manejar mais esse solo para poder produzir. Então essa seria a diferença de um solo saudável e um solo degradado. Professora, de que forma as atividades humanas, como desmatamento, agricultura intensiva e urbanização, afetam a qualidade e a preservação do solo? Certo. Nós temos aí três, né, atividades, que desmatamento, agricultura intensiva e urbanização, que trazem muitos efeitos, né, impactos no solo. Vamos começar pelo desmatamento. Tá? Desmatamento, o que é desmatar? Desmatar é você tirar a cobertura vegetal do solo. E eu disse para vocês o que solo degradado sem cobertura vegetal está suscetível a diversas perdas, né? Então, se eu desmato, eu tiro a cobertura vegetal daquele solo e aquele solo fica sem proteção nenhuma. Então, o impacto da chuva nele vai ser muito intenso. Tá? A infiltração daquele solo vai ser um pouco reduzida porque a chuva vai bater, não vai ter tempo nem de filtrar. Porque eu não tenho ali a presença de raízes, né, para poder, com calma, filtrar aquela água descer e acumular nos lençóis freáticos, que é o armazenamento subterrâneo de água que a gente precisa, né, são as águas doces. Então o desmatamento ele vai prejudicar muito. Se eu tenho um rio e eu não protejo as matas ciliares, o que acontece, né? O rio, provavelmente ele vai assorear, que é assoreamento, descer aquele solo nas laterais e tudo pro leito do rio. Vai prejudicar, né, o curso natural do rio, né, vai ficar um rio turvo,
assento, não é isso? Então a gente precisa proteger esse rio com essas matas ciliares. Tá? A mata ciliar funciona como se fossem nossos cílios, né? Se a gente precisa dos cílios para proteger nossos olhos, então é a mesma função para os rios. Então a gente tem que conter esse desmatamento, né? Porque é muito prejudicial para o solo. Aí vem a questão da agricultura intensiva. A agricultura intensiva é consequência do desmatamento. O desmato é para criar pasto para alimentar gado, ou é para poder produzir alguma coisa de forma intensiva. Então a agricultura ela vem, né, com todo aquele processo, né, de mexer com o solo, aí vem a aplicação intensiva de agrotóxicos que afeta diretamente, principalmente os lençóis freáticos, tá? A perda, né, de nutrientes do solo, porque eu tenho uma cultura sozinha e eu só planto aquilo. Se eu vou plantando, por exemplo, soja, se eu planto soja, vai esgotar meus nutrientes do solo, ou seja, eu preciso colocar mais insumos, mais agrotóxicos para poder manter, né, a fertilidade desse solo. E isso é muito prejudicial, vai matando toda a microvida que existe naquele solo, tá? Aí vem a questão da urbanização, né? A urbanização, a gente sabe que é todo aquele processo de impermeabilizar as áreas, né, de solo exposto, através da construção de vias com asfalto. Então a urbanização ela vem avançando cada vez mais. A gente vai para esse centro de cidade, é difícil de ver locais verdes, né? Então o solo está totalmente coberto. E quando tem um período de chuva intenso, a gente tem muitos problemas com drenagem, as enchentes. Acontece muito enchente porque o solo não tem para onde ir. Então, assim, é um problema imenso, tá? Então, existem algumas ações que a gente pode estar melhorando isso, tá? A gente pode ir conversando mais à frente. Eu vou falar um pouco de quais práticas a gente pode estar fazendo para melhorar e mitigar, na verdade, né? Dar um freio nesses impactos, dessas atividades, né? Que são tão degradantes. E assim, quais práticas de manejo sustentável, técnicas agroecológicas têm se mostrado mais eficazes na recuperação e conservação do solo? Pronto, aí a gente já vai responder a pergunta anterior, né? Isso, o que a gente pode fazer? Na agroecologia, né, a gente tem diversas práticas. A agroecologia ela é uma base, né, científica que dá esse conhecimento para a gente estar praticando, né, nos cultivos de forma mais sustentável. Então, o que a gente pode fazer? A gente tem práticas, por exemplo, como rotação de cultura. Né? A rotação de cultura ela vai impedir que o solo se esgote. Né? Esgotar, assim, que eu falo, esgotar a fertilidade dele, porque uma planta ela precisa de uma certa quantidade de nutrientes, diferente da outra. Então, se eu faço essa rotação, eu não vou pegar, absorver da mesma forma que a anterior absorveu. Então, eu planto, por exemplo, uma área eu planto milho, aí eu rodo, no outro período eu planto feijão, aí de novo eu venho e planto, vou dizer, melancia. Então, eu estou fazendo uma rotação. Então, esse meu solo ele nunca vai se esgotar. Então, assim, vai ser bom, porque tem o controle de fertilidade, tem a questão do controle de pragas, vai ser bem menor. Então, você tem uma diversidade ali. Isso é uma rotação de cultura, é uma prática super utilizada, é algo que é milenar, que já vem lá desde a época da Idade Média, né, no período de feudalismo. Então, isso aí já vem sendo utilizado faz tempo. Então, a agroecologia existe isso faz tempo. Aí nós temos práticas relacionadas à cobertura do solo, tá? O solo tem que estar coberto, né? Solo exposto não é um solo saudável, a gente tem que cobrir o solo, porque a gente tem que reduzir, né, todo esse impacto, né, da água sobre o solo, a gente tem que manter uma temperatura legal para a manutenção daquela microbiota naquele solo. Né? Então, assim, a gente tem que dar uma condição legal para a água infiltrar, né, de forma lenta e, né, com espuma higiênica tudo certinho. Aí nós temos também a questão dos consórcios, né? Você pode misturar, né, várias plantas vários tipos de raízes, então assim você vai ser ótimo com o solo. Um exemplo é os sistemas agroflorestais, né, que é uma prática bastante utilizada justamente para a gente estar preservando e conservando e ao mesmo tempo melhorando aquela fertilidade daquele solo, tá? Então, assim, existem outras também, outras técnicas que a gente pode estar utilizando, mas essas são mais utilizadas, tá? Melhorar a fertilidade, a gente pode estar utilizando também compostagem, né? Que é a gente pegar
pegar os resíduos orgânicos, né? Colocar no local, cobrir, né? Todo esse processo de molhar, né? A presença de ar vai transformar todos esses resíduos, né? Que a gente achava que seria um lixo, né? Não é. A gente tem ali um poderoso alimento para o solo. E a gente está utilizando isso também para adubar, né, nosso solo, dar uma condição bacana de nutrientes, né, para as plantas se desenvolverem bem. Então a agroecologia ela traz isso, né, diversos conhecimentos, esses conhecimentos, né, que vêm de geração em geração, e a gente tem que estar conservando, e principalmente para preservar o solo. Tá? E existe alguma relação direta entre a saúde do solo e as mudanças climáticas e como a degradação do solo contribui para esse problema? Sim, existe. E muito, tá? O solo funciona como se fosse um estoque natural de carbono. Planta tem carbono, porque a gente precisa, as plantas, né? As plantas elas precisam absorver esse carbono da atmosfera para realizar o que é fotossíntese, não é isso? Então ele absorve todo aquele dióxido de carbono e libera a água, o carbono ela fixa, né? Na matéria, na biomassa, né? Da planta, e o oxigênio ela libera, que é o que a gente respira. Ou seja, se eu mantenho uma floresta em pé, eu estou mantendo um reservatório enorme de carbono. Então, quanto mais eu tenho o solo coberto com uma vegetação, quanto mais eu tenho matéria orgânica no solo, eu estou retendo esse carbono que poderia estar causando o quê? O aquecimento global. Tá? Então, os gases problemáticos que aumentam o efeito de estufa é o CO2, isso, dióxido de carbono. Então, o solo saudável, o solo com matéria orgânica, com presença de cobertura vegetal, ele vai ser assim, um mecanismo, né, de defesa, né, para a gente, para conter esse aquecimento global, justamente porque ele vai reter todo esse carbono que poderia estar na atmosfera prejudicando e aquecendo o globo. Então, assim, a gente tem que focar, né, na saúde do solo justamente por isso. Tá? E porque solo descoberto, se eu mexo com o solo, se eu queimo, eu estou liberando tudo de novo. Aí vai o quê? Piorar a situação. Então a gente tem que manter a vegetação sobre o solo para que a gente tenha esse efeito benéfico e prolongue e mantenha nosso ar fresquinho, né? E nas cidades, como a ocupação urbana e a poluição influenciam o solo e, consequentemente, a vida das pessoas? Sim, como eu havia dito lá, né, naqueles fatores, problemas, né, em relação à degradação do solo, a ocupação urbana, ela vai causar principalmente a impermeabilização do solo. Tá? Então, se eu permeabilizo o solo, a água não tem para onde correr. Eu prejudico todo aquele processo de filtração do solo, que é o movimento da água, né, natural que tem que fazer ali no solo. Então, eu prejudico essa questão da vazão de água, né, que vai para os rios. Então, eu tenho uma intensidade maior e causa enchentes. Né? Então, se eu impermeabilizo uma área, a chance, né, de daquela água ficar acumulada ali, inundar, é muito grande. Então, isso afeta diretamente a população que vive naquele local. Por quê? Porque provoca desabitação, porque muitas pessoas têm que sair correndo da casa por conta das enchentes, que alaga tudo. A água não tem para onde ir, está tudo cimentado, não tem para onde ir. A questão do lixo, né? A questão da saúde, trazendo muitas doenças, né? Esses períodos de chuva, em algumas regiões as pessoas, né, ficam secadas, há um alojamento, tem essa incidência de doenças, né, transmitidas pelo contato com água suja, esgoto, que acabam misturando tudo, né? Então esse é um problema muito grande. Então o que tem que acontecer? As cidades, elas têm que ter um plano, né, um plano diretor que prevê esses acontecimentos e melhore toda a estrutura, né, dessa cidade para que a água se drene, né, seja drenada de forma eficaz e evite isso. Como é que a gente pode fazer ainda para melhorar mais ainda, né, e reduzir esse impacto? Construindo áreas verdes, né, parques, o solo, né, fica escuro, ali, né, descoberto, né, sem concreto, e essa água desce, o filtro, vai para os lençóis freáticos, tudo bonitinho, e evite essas inundações. Então, parque, áreas verdes, cidades, isso é muito importante, tá?
principalmente para a manutenção, o processo de natural de filtração da água no solo. Tá? E também a gente tem que lembrar que quanto mais a gente cimenta, mais quente fica. Ou seja, o solo coberto com cimento, a região fica totalmente quente, aí forma as ilhas de calor. Tá? Tem cidades que ficam com calor insuportável, mas também tu olha para os lados, só tem tudo prédio, cimento para todo lado. Cadê as árvores, né? Cadê os parques? Cadê o chão para a gente pisar? Não tem. Então, assim, é uma problemática muito pertinente para a gente estar discutindo também, assim, essa questão da urbanização e da impregnação do solo. E também a gente tem como exemplo no início do ano que teve a enchente no Rio Grande do Sul. Exato. Construiu uma cidade nas margens de um rio, né? A água ela quer o quê? Encontrar seu percurso. Então, o curso natural dela era ali, né? O ser humano que avançou sobre ela, né? Acabou, né, colocando todo aquele cimento sobre ela. E ela quer correr. A água ela quer correr o curso normal dela. Então, ela não tá nem aí para onde é que vai, mas vai passar. Aí causa todas essas problemáticas, desses impactos, essas destruições, né? As pessoas ficam sem casa, destroem toda a estrutura da cidade. É um prejuízo gigantesco, tá? Essa falta de planejamento urbano. E a senhora poderia também citar exemplos de regiões que foram transformadas positivas ou negativamente por sua característica do solo? Sim, tem sim. A gente pode pegar um exemplo de uma transformação positiva do Cerrado. O Cerrado, né, o Cerrado brasileiro, ele é um bioma que apresenta um solo muito ácido. Tá? O que é um solo ácido? Um solo que apresenta um índice no teor de alumínio muito alto, um solo salino. Então, esse solo ácido ele acaba se tornando, vamos dizer, impróprio, né, para a agricultura. O que aconteceu de transformação? Né? Foram avançando os estudos e descobriram que tinha como transformar esse solo e ele se tornar apto para produzir, através da calagem, né? Usar o cal para poder reduzir a acidez e começar a produzir. Foi assim que aconteceu a transformação positiva, né? Um solo que era ácido, a gente consegue fazer a calagem, transformar esse solo de forma positiva e produzir esse solo. Tá? Nas regiões de Cerrado, onde a gente tem regiões mais produtoras, né? De diversas culturas, justamente por conta dessa transformação positiva. Um outro quesito também é as terras roxas, né, que eles falam, que é a região do sudeste. Né? Então essas terras roxas elas foram, né, descobertas e usadas de forma positiva para a produção agrícola, né? Café, cana-de-açúcar, tem a região sul que produz diversos frutíferos. Então, devido a todo esse conhecimento que foi transformando esse solo para benefício da agricultura. O que a gente tem de negativo? Negativo, a gente tem um processo chamado desertificação. Tá? A desertificação, ela pode acontecer de forma natural, mas também como pode acontecer devido a ações humanas, tá? Principalmente causada pelo desmatamento. Forma natural, nós temos um exemplo da Caatinga, tá? Regiões que são naturalmente secas, né? E também aí acaba se atenuando, né? Essa mudança acaba se atenuando devido às mudanças climáticas, ou seja, o lugar que já era seco naturalmente acaba ficando mais seco ainda. O que acontece com o solo nas regiões secas? A decomposição da matéria orgânica, né? Não tem matéria vegetal quase nada, né, na superfície, então é um solo que se torna um pouco mais salino, né? É um solo mais ácido, então para produzir é mais difícil, então a desertificação natural tem esse impacto. Tá? E a questão da desertificação é causada por ações humanas, principalmente provocada pela agricultura intensiva. Nós temos exemplo de regiões da África, né? Lá tem regiões enormes de deserto, né, que está avançando cada vez mais, principalmente pelo avanço da agricultura intensiva. Esgotou o solo, tirou tudo que podia tirar daquele solo e ela não consegue mais produzir nada, então acaba tornando regiões desérticas. Tá? O que a gente pode fazer para melhorar? Tentar plantar árvores para poder, né, trazer uma matéria orgânica, uma cobertura de solo e tentar dar uma amenizada nessas
regiões que sofrem com desertificação. Tá? Que é desertificação é o quê? Tornar tudo deserto, né? Sem vida, um solo pobre, improdutivo. Então isso aí é uma transformação muito negativa. Tá? E qual o papel da educação ambiental e das políticas públicas na preservação e recuperação do solo? Pronto, aí você tocou num ponto muito importante, né, para a gente discutir. A educação ambiental. O que é a educação ambiental, né? Qual o objetivo dela em relação ao solo? A educação ambiental, ela vai ser fundamental principalmente para a gente estar levando, né, para o indivíduo, né, daquela região, da população, que o solo, ele não é infinito. Né? A gente precisa entender como é que funciona o processo de formação, a gente precisa entender como é que a gente faz para melhorar esse solo. Então, isso é através da educação ambiental. A gente tem que entender que a base de toda a produção, né, de alimentos depende daquele solo. Então, isso aí é através de educação ambiental. Né? A gente vê assim, vamos fazer uma hortinha aqui na escola. Isso aí é ótimo, é um projeto, né, que as escolas normalmente fazem. E tem um propósito muito grande, né? Educar ambientalmente aquelas crianças ali desde pequenininhos, né? Entenderem que da terra a gente tira nosso alimento e a gente precisa cuidar da terra. Então a educação ambiental vai trazer todos esses ensinamentos, né? Para a gente poder entender que o solo ele funciona como uma base, a base da vida, né? Que é o nosso tema que nós estamos discutindo. Aí vem a questão das políticas públicas. Políticas públicas, elas são essenciais para garantir o quê? O incentivo, né? Projetos, né? Criação de leis voltadas para a preservação, a conservação desses solos, né? Que protegem do solo dos nossos biomas. Então, essa parte legislativa é muito importante, principalmente para a gente assegurar, né? E dar o apoio a esses agricultores familiares, às agriculturas familiares, né, e essas comunidades tradicionais a ter, né, onde produzir. Então toda essa questão de políticas públicas que dão esse embasamento, esse incentivo, é muito importante existir. Então a gente tem que trabalhar muito essa questão de criação de leis, de projetos, as instituições, né, de ensino tem que pensar muito nessa questão de estar elaborando projetos, né? Projetos que levam, né, todos esses ensinamentos que tem na educação ambiental para esses locais, tá? População no geral, que vive ali naquele local. Professora, se a senhora pudesse deixar sobre uma importância sobre o solo, a vida e o futuro do planeta, qual seria? Então, uma mensagem para a gente finalizar, não é isso? Eu diria o seguinte, gente, depois a gente conversar, falar sobre o solo, a importância de como ele se forma, como o solo saudável, impactos, né, que acontecem degradar no solo. Eu diria que o solo, né, vamos reafirmar nosso tema, a nossa conversa, é a base da vida. Né? Aí tem uma fala da professora Ana Primavera, né, que ela é uma das referências, né, na agroecologia, principalmente nos estudos relacionados ao solo, que ela diz o seguinte, né, se o solo está sadio, a planta está sadia e, consequentemente, nós seres humanos estaremos também sadios. Né? Então, com isso a gente tem que sempre pensar em conservar e preservar o solo, né? Porque um solo degradado é um solo infértil. Se é um solo infértil, não tem comida. Se não tem comida, a humanidade vai o quê? Deles vai cair em declínio, né? Então a gente tem que pensar nessa lógica de ter tudo saudável para a gente se manter com saúde. Tá? Então, assim, a agroecologia, né, ela como base, né, base científica, o movimento e prática, ela é o caminho, tá? Porque tudo que ela traz pra gente é para revolucionar. Então, a agroecologia é revolução, né? Revolucionar essa área de preservação, de conservação do solo, tá? É isso. Agradecemos a professora Elila por estar aqui conosco. Muito obrigada por ter aceitado, ter vindo aqui conversar conosco.
E assim terminamos mais um episódio do IFBAcast de Jabaquara. Muito obrigada por terem assistido. E é isso. Obrigada, gente. Até a Tchau. próxima. Tchau.